Olá, sou Michele Castro e Negócios em Foco começa agora. Hoje eu vou entrevistar uma empresária gramadense. Vai trazer toda a sua expertise para você aprender tudo sobre gramado. Tiane Berni, seja bem-vinda. Tudo bom? Obrigada. Tudo bom. Tudo bem. Tiane Berni, que satisfação em tê-la aqui conosco, né? Para nós é muita alegria poder trazer sobre Gramado, né? Essa cidade encantadora da nossa serra. Eu que agradeço, Michele, fiquei feliz com o convite e vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre a serra, né? Sobre as oportunidades de negócio, principalmente sobre as ações de marketing que a região faz. Gramado tem uma curiosidade, que ela é uma cidade modelo para outros municípios que desejam ser turísticas, né? Porque nós temos a nossa lei de publicidade e propaganda, que é uma das mais rígidas do país e é usada como referência. Então hoje, com a Penso, eu vou poder compartilhar um pouquinho mais desses insights com vocês. E com o Gramado Oficial, então, as melhores dicas, opções de desconto com o cupom do Gramado Oficial para aproveitar o melhor da serra. E principalmente o pessoal aqui da região metropolitana pode subir a serra sem se preocupar, porque vai conseguir condições bem especiais. Viu? Que dica maravilhosa, esse insight, você que sobe a serra, que vai a Gramado, essa cidade maravilhosa, já tem aí Gramado Oficial, né, para poder ter esses descontos e esses cupons. Me conta como começou, né? Vamos falar primeiro da Gramado Oficial. A Gramado Oficial surgiu como uma oportunidade, né? O perfil estava bastante tempo parado, então troquei uma ideia e assumi o projeto. Então, foi bem desafiador no princípio, né? Na região ainda o pessoal não usava com tanta expressividade as redes sociais. Então, muitas vezes, negociar com os parques, com os hoteleiros, uma cortesia para mostrar de forma mais fidedigna a experiência, foi um pouco desafiador, mas com o tempo eles foram entendendo e coletando também, assim, mais feedbacks dos visitantes. Eles entendiam que aquela era uma fonte, né, importante de divulgação. Com o tempo a gente foi formatando melhor o projeto, depois disso veio o site. Com o site a gente entendeu a importância do blog, que é um conteúdo mais completo, mais extenso. Muitas vezes no Instagram, numa legenda, é muito curto tu explicar todas as nuances, todos os detalhes. Por exemplo, o parque de neve, né, o Snowland, ele é muito importante que tu leve um par de meias a mais, porque tu vai entrar, tu vai ter a roupa que eles te dão, tu vai ter a bota, porém, em contrapartida, quando tu sair, provavelmente tu vai estar com os pés úmidos. Então é importante tu ter uma meinha extra. Esses são detalhes que a gente até passa no Instagram. Mas outras observações sobre o que mais tu tem de infraestrutura lá dentro, qual a idade ideal para cada atrativo, isso é muito extenso. Então a gente coloca lá no blog. Então o blog ele veio para complementar esses conteúdos, tirar as dúvidas. Então se a pessoa gostaria de informações mais completas, ela entra no blog e a gente tira todas as dúvidas. Inclusive também a gente sempre se mantém disposto no direct, né? Então a pessoa chama ali no direct do perfil e ela pode fazer perguntas personalizadas também, a gente sempre responde. Sim, a Gramado Oficial tem muitos seguidores, né? E eu gostaria que tu explicasse para o nosso público o que é a Gramado Oficial, para quem ainda não conhece, né? Porque é muito importante já para o pessoal já seguir Gramado Oficial, onde então traz dicas, traz lugares e já traz informações da cidade de Gramado, é isso? Isso, o perfil então ele tem como objetivo esclarecer para todo e qualquer turista, seja aqui da região do sul ou de outros estados que vão visitar a cidade, entender peculiaridades de como funciona a cidade, para tu explorar ela de uma maneira mais eficiente, gastando menos, entendendo o teu perfil. Criou-se um estigma nesse momento que Gramado é cara. E não, pessoal, Gramado não é cara. Ela, claro, tem um valor agregado um pouco maior, mas por conta das peculiaridades de tu ter as coisas lá em cima, né? Então tudo só chega de caminhão, a gente sabe que o combustível impacta, a gente tem os pedágios, mas então assim, o perfil ele surgiu para que tu possa aproveitar melhor e ter uma experiência melhor de acordo com o que tu deseja. Então, se tu vai a casal, né? Tem muitos pedidos de casamento, tem muita lua de mel, inclusive Gramado ganhou um prêmio, né? Está entre os 5 principais destinos para lua de mel no Brasil. Gramado é maravilhosa para casais, ela é super romântica, mas tem passeios gratuitos, tem passeios lindíssimos voltados para casal. Então, muitas vezes, ok, eu quero casal. E aí, quando você coloca um passeio que é mais voltado à família, vai ter muita criança, talvez tu não vai ter um aproveitamento tão grande.
Tu não vai conseguir ter a experiência que tu gostaria. Por isso que nós criamos uma forma de descrever melhor qual é o atrativo que tu vai, quanto tempo tu precisa para aquele atrativo. Outra coisa muito legal, né, de compartilhar é que Gramado é um parque a céu aberto. Então, hoje, tu visitando a cidade, ele é lindíssimo para fazer fotos pela cidade. E o pessoal sempre brinca, né? Mas que horário que eu vou que não vai estar muito cheio? A gente dá essas dicas ali no blog, né? No Instagram também. É interessante tu contratar um fotógrafo, né? Em que outras cidades a gente consegue ter essa proeza? Contratar um fotógrafo, fazer várias fotos pela cidade, porque ali o cenário tá perfeito, né? É verdade. O cenário já está pronto, né? Isso aí já fica também um cartão postal. Sim. E essa informação que tu trouxeste, muito importante também, né, Tiane? Que as pessoas acham que Gramado, tudo vai ser, né? Vai ter que pagar, vai gastar muito. Então, ali também já tem essas informações dos locais que são gratuitos. Isso, então, além dos locais gratuitos, a gente auxilia a te dizer os melhores horários para tu visitar determinados pontos turísticos e tu ter umas fotos interessantes, estilos de fotos também, o melhor ângulo. Então, aquilo que a gente demora ali algumas semanas para descobrir um ângulo ideal, nós compartilhamos com o pessoal no perfil. Outro dado interessante de compartilhar é que as pessoas elas podem, né, conhecer a cidade num período de baixa temporada, então o teu investimento vai ser muito menor. Tu vai poder usufruir do mesmo volume de atrativos ou numa hospedagem interessante que tu tem o desejo de visitar. Em determinados meses, tu consegue usufruir disso com um valor mais em conta. E também tem alguns cupons. Eu sempre comento sobre isso nos textos do blog, eu gosto de enfatizar. Tem os cupons, tem os períodos de campanha, né? Então, eu acho super importante fazer esse compartilhamento de informação, porque tu vai ter uma diferença aí, às vezes até de mais de 30% no valor do teu pacote, se tu observar esses detalhes, né? Que nem questão de horários também. Vai ter horários que tu tem uma flexibilidade maior, tu vai entrar mais rápido num atrativo. Outros horários tu já vai enfrentar um pouquinho de fila. Mas, gente, é super normal. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? É que nem Disney. Se a gente vai pra Disney, tu vai pegar uma fila super extensa pra brincar num brinquedo. Mas por que tu fica na fila? Porque tu sabe que vale a pena. É uma fila que vai valer a pena, o atrativo vai valer. E é a mesma coisa que eu digo de Gramado. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão de férias, não quer um congestionamento, não quer pegar fila num brinquedo, mas vale a pena. Porque hoje Gramado tem muitas opções. É extremamente democrático. É uma das poucas cidades que tu vai ir e tu vai agradar todos da família, independente da faixa etária. Então, a gente tem lugares maravilhosos para terceira idade, tem lugares específicos para as crianças menores, né? Para os adolescentes tem opção também. Então, vai ser extremamente democrático, vai agradar a todos. Sim, atrações é o que não falta, né, em Gramado. Não falta. E muito bacana isso, né, dessa orientação que vocês passam. E quanto tempo já tem a Gramado Oficial? Quanto tempo tem no Instagram? A Gramado Oficial, no Instagram, ela deve ter uns 12 anos, né? 10, 12 anos, se eu não me engano. Isso. Eu estou gerindo o projeto faz 8 anos. Então, há 8 anos eu estou ali compartilhando dicas, fazendo fotos. Agora eu tô de licença maternidade, então eu tô aproveitando muitos parceiros, né? Fazendo bastante collab, repostando muito. Eu boto sempre os créditos ali de quais os lugares ou qual fotógrafo que fez o material. Mas predominantemente o conteúdo ele é autoral. Então a gente faz as fotos, faz os textos e tá sempre buscando parcerias, né? Uma forma diferente de prestigiar o nosso seguidor. Então tem situações que tem ofertas exclusivas ali do perfil. Então, a pessoa que segue, de tempo em tempo, ela vai ver alguma oferta exclusiva. Não tem nenhum site de oferta. Muitas vezes, o próprio estabelecimento não divulga nas suas redes e coloca para nós ali uma determinada quantidade. 20, 30 pacotes disponível com algum benefício especial. E tem algum dia específico que vocês colocam para o pessoal, né, já ficar ligadinho? Uma dica interessante, Michele, daqui a pouco padronizar um dia específico, né? Hoje a gente fica muito à mercê do parceiro, então a gente vai negociando, vai liberando à medida que os estabelecimentos vão disponibilizando para nós uma determinada quantidade para beneficiar o nosso seguidor. Mas quem sabe a gente define uma data específica, tipo sexta-feira, e começa a divulgar num único dia. Porque daí o pessoal fica ligadinho ali, né? Sim. E também já fica essa super dica para os estabelecimentos entrarem em contato contigo, certeza, né? Para fechar essa parceria e já estar lá na Gramado Oficial, que é essa super dica aí, esse super... que não deixa de ser um site com blog, com Instagram,
que é o que as empresas precisam para se divulgar, para ter mais pessoas. Eu achei sensacional. Isso aí é um guia online, né? Sim, e vou te comentar assim, nosso objetivo não é aumentar de forma galopante de seguidor. Nosso objetivo não é só ficar aumentando ali os seguidores. A gente tem realmente um compromisso genuíno em passar informações relevantes, ser muito transparente em dizer, olha, sim, em julho é alta temporada, é a temporada de inverno, uma das temporadas mais desejadas, tem alta possibilidade de neve. Consequentemente, os hotéis, eles vão ser mais procurados, a tarifa vai estar maior. É que nem aéreo, né? A gente sabe que a tarifa flutua, da mesma forma. Agora, não, eu desejo aproveitar o frio, mas eu gostaria de ter uma tarifa mais atrativa. Vai ter que ir lá por setembro, né? E sempre tem Gramado, eu costumo dizer que o pessoal comenta assim, tem um período de alta e baixa. Eu vou te dizer que ela tá cada vez menor, essa diferença, porque tu vai sempre encontrar algo muito legal para fazer na cidade em diferentes períodos. Então, tu pode só observar esses detalhes de tarifário mesmo, mas a cidade ela vai continuar deslumbrante, um pôr do sol maravilhoso, neblina que fica super charmosa para fazer as fotos. Tenho certeza que o pessoal vai aproveitar de igual forma, só que mais adequado pro que a pessoa está buscando. Sim, e esses cupons, pelo que tu falaste, são exclusivos também. Então, às vezes as empresas nem divulgam no seu próprio, né, Instagram e site, e divulgam ali na Gramado Oficial. Olha que fantástico isso. E é muito interessante porque cada vez mais a região ela está se adaptando, então ela vai montando outras formas de trabalhar, né, com essas redes que potencializam muito o resultado. Então, tem momentos que eles personalizam para nós uma divulgação, e a gente posta ou no blog e nos stories, mas eu sempre faço questão de postar no feed também, porque tem uma permanência maior, né? Claro. Então, com certeza, se eles entrarem lá, eles vão conseguir encontrar algumas opções exclusivas. E isso fideliza, né? Quando a gente fala em Gramado, a gente fala num público que é seleto, que quer uma experiência, né? Que busca algo diferenciado. Então, a Gramado Oficial, ela tem, né, essa finalidade de proporcionar para quem está ali, né, seguindo, interagindo no Instagram, se conectar dessa forma, né, de uma forma que é um cliente, falando, né, agora como nosso programa Negócios em Foco, a gente fala muito do cliente, do empresário, dessa relação também, né? Então, é um cliente premium, né? É um cliente do mercado de luxo que busca uma experiência e ali vocês proporcionam justamente esse diferencial. Então, fideliza também os próprios seguidores da Gramado Oficial, né, a saberem, não, eu vou entrar lá porque eu sei que vai ter cupons especiais, né? Isso, e também o atendimento, né, porque como eu te comentei, a transparência ela é fundamental, então não adianta nós informarmos algo que depois a pessoa vai estar ali na cidade e ela não vai poder usufruir de uma maneira saudável. E eu percebo que a cidade de Gramado, ela faz muito isso. Tanto é que ela tem uma média, né? A Secretaria de Turismo libera dados para os empresários. Tem cursos gratuitos também que o município faz de qualificação, por isso que a gente tem um atendimento tão diferenciado. E a gente tem uma taxa de retorno de 12 vezes. Então, em média, uma família ela retorna 12 vezes para a cidade. Por que a gente conquistou isso? Por esta relação, né? De um atendimento diferenciado. Então, hoje no perfil, como eu comentei, se o pessoal mandar uma informação, eu brinco, né? Pode demorar um pouquinho, mas nós respondemos individualmente todo mundo, né? Com informação de horário de estabelecimento, horário de funcionamento, dica de roupa, dica de clima. Apesar de que no blog a gente coloca ali o tempo, né? Se a pessoa acessar, ela consegue saber o clima da cidade. De qualquer forma, se ela perguntar também, olha, eu vou semana que vem, eu vou final desta semana, a gente avalia como é que tá a previsão do tempo. Claro, sempre comentando, né? Que Gramado tem essa, eu brinco, a única estação garantida é a estação rodoviária. O clima, tu consegue ter as 4 estações no único dia na cidade. Sim. Mas a gente faz questão de responder um a um, de forma bem carinhosa, atenciosa, né? Não tem nenhum chat, não é um robô, a gente vai responder às dúvidas de todo mundo que nos chamar. Então, é humanizado esse atendimento, então já é mais uma experiência que o cliente, né, que a pessoa que entra em contato através do Instagram vai ter
essa interação humanizada que é tão importante hoje em dia, né? Sim. Porque está tão robotizado, claro que é importante, né, a inteligência artificial, a modernidade, mas a gente também preza muito por ser atendido, né, com esse lado humanizado. Sim, eu brinco que as IAs, elas vieram para agregar. E tem alguns segmentos que vai ser maravilhoso. Ela vai trazer essa automatização, ela vai trazer uma agilidade que a gente precisa, que nem a gente vê hoje, né, em alguns setores, principalmente dos atendimentos públicos. Mas o turismo, eu acredito que mais do que nunca, ele valoriza muito esse capital humano, os guias são fundamentais, né? E é importante que não tenha essa mistura tão grande que muitas vezes se tentou fazer uma época. Eu percebo que a cidade tem visto e cada vez mais se preocupado com isso, né? Que é saber respeitar os setores. Então, hoje a gente tem dentro do turismo uma cadeia, né? Então, a gente tem os guias, tem as agências, tem as operadoras, tem os receptivos. E teve um período que, por conta das plataformas, se misturou muito isso. E hoje eu percebo que a gente vai fazendo um trabalho de caminho inverso em respeitar esses segmentos para justamente a gente manter a qualidade no atendimento. Isso é fundamental, porque os guias, eles têm uma parcela muito grande de responsabilidade sobre esse retorno que os visitantes fazem a Gramado, por esse carinho em explicar tudo em detalhes, em agregar valor quando o visitante visita, né? Então, nós temos, inclusive, alguns destinos que são belezas naturais, como o Parque do Caracol, que é parada obrigatória. O Parque do Caracol, ele tem uma história muito bonita por trás, que é importante o visitante saber, né? Então, ler sobre no site do parque é fundamental. Os guias fazerem essa explicação, né? Acompanharem e sugerirem isso no roteiro do cliente. Isso é muito legal. Sim, porque, claro, vai ler ali, né, no site, mas sempre tem um detalhe, né? Algo a mais que essa parte humanizada faz. Sim, toda a diferença, com né? certeza. A experiência. E esse detalhe que tu trouxeste, né? Que a gente, claro, vai acompanhar a modernidade, vai acompanhar a inteligência artificial, mas sabendo quais os setores é adequado colocar e quais setores é melhor manter, né? A questão do humano, né? Desse contato humanizado que a gente preza tanto, né? Sim, com E certeza. que isso dá o toque final também para o atendimento e até às vezes para o fechamento, né? E isso Sim. que tem a ver com esse local tão glamouroso que é Gramado, né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe. E quais são os próximos passos, assim, para Gramado Oficial? Se puder dar um spoiler, né? De algumas coisas. Nós estamos avaliando outros caminhos, né? A gente já teve algumas sugestões, o próprio mercado, ele vai nos sinalizando, assim, do que se sente mais confortável. E cada vez mais eu tenho observado que os parceiros, eles gostam de conteúdos a longo prazo. Foi por isso que a gente fez esse movimento pro blog, né? É um texto que ele fica a longo prazo ali, fica à disposição, né, dos nossos seguidores. Com o tempo a gente vai fazendo as atualizações. Bem interessante por parte dos nossos seguidores a sinalização de que eles gostaram dos cupons, né? O cupom normalmente a gente utilizava para um parceiro, então alguns parceiros do mercado trabalham com essa modalidade, a gente viu que foi algo legal, então um estabelecimento propôs algo personalizado, a gente foi colocando, estamos avaliando aí os próximos passos, como conduzir. Mas com certeza essa questão da humanização e da personalização, elas estão no nosso radar, eu acho que é o foco principal. Sim. E agora falando um pouquinho, já entrando na estratégia, né, que é muito importante quando a gente fala em negócios, quando tratamos, né, sobre negócios, a gente já entra nesse mundo, né, da estratégia, do marketing. E eu queria que tu falasse um pouquinho da outra empresa, né, que é a Penso, falasse sobre esse mundo do marketing em Gramado, especificamente. Gramado é bem desafiador, né? Trabalhar com marketing, porque a competitividade ela é muito acirrada, muito grande, a gente tem um alto nível de excelência, então a gente vê grandes marcas vindo para a cidade, né? Então, desde os atrativos turísticos, as marcas de hotel, né? Nós vimos agora que tem novos empreendimentos, então tem o Med Spa, tem o Mabu, a gente tem a rede Hard Rock, né? Que é internacional, que tem o seu resort, que vai ser lançado em breve. Então, cada vez mais a competitividade tem aumentado. Em contrapartida, o município faz o seu trabalho com excelência, que é
nós temos a lei de publicidade e propaganda, que é extremamente rígida. Como eu comentei, ela é usada, inclusive, de referência para outros municípios que desejam explorar o turismo de forma mais enfática, mas de uma maneira a não perder as raízes, não perder os valores da cidade. Essa questão de cuidado com a poluição visual, isso Gramado tem de forma muito intensa, né? Então, com certeza, foi extremamente desafiador quando a gente iniciou o trabalho, entender essas peculiaridades, essas nuances e trazer isso não como um ponto negativo para os nossos clientes. Entender que isso é uma vantagem, né? Porque são esses cuidados que fazem com que a cidade se mantenha bonita, esteticamente, diferente. Às vezes as pessoas chegam na cidade e não entendem o que tem de diferente a nossa Borges. Elas não têm os fios aparentes, ela não tem uma poluição visual porque não tem outdoor para todo lado, né? Tem um cuidado do município com as fachadas dos empreendimentos, com o layout dos novos prédios que estão sendo lançados. Então, tudo isso soma para uma cidade diferente, para uma cidade bonita. Mas claro que nós, publicitários, marqueteiros, né, temos um desafio, que é como trazer para o nosso cliente estratégias e ações que ele consiga jogar com essas limitações que o município nos traz. Mas, de forma geral, a gente tem conseguido contornar isso muito bem, né? Trabalhando muito mais o cliente antes dele chegar na cidade, trabalhando o nosso conteúdo, principalmente o nosso posicionamento nas redes. Por isso que trabalhar blog, trabalhar o relacionamento com o nosso cliente é fundamental. Trabalhar o relacionamento, eu vejo como algo muito importante, as mídias, e principalmente esse relacionamento com influenciadores, que é algo super importante, desde que bem trabalhada, né? Não é todo influenciador que serve para todo negócio, então não é que o influenciador é ruim. Muitas vezes não houve um filtro de ambos os lados, ele tem um público que daqui a pouco não vai condizer com o seu, né? Um exemplo... Às vezes não é o perfil, né? Não é o perfil. Um exemplo interessante que eu posso passar para vocês é o Gramado Café Colonial, né, que está desde 1983 em Gramado, tem uma cultura riquíssima para apresentar para os nossos seguidores. Ele ficou 15 anos na cidade de Gramado, hoje está no município de Canela, está bem ali no eixo Gramado-Canela, né? Ele é um público muito família, né? É maravilhoso tu explorar a gastronomia, são mais de 80 variedades. Faz sentido eu fechar a parceria daqui a pouco com uma pessoa fitness? Bem provavelmente não, porque quem tá cuidando do corpo vai estar sempre em dieta, né? Até pode quebrar a dieta nas férias, mas muito difícil. Obrigada, Tiane. Obrigada. Em breve estaremos juntas novamente. Com certeza. Negócios em Foco hoje fica por aqui com a Tiane Berni, maravilhosa, de Gramado, gente. Então não percam, vai ter mais de um programa com ela. E eu quero fazer os meus agradecimentos. Jande Magalhães, que faz sempre os meus penteados e arrasa. Amanda Hilário, tu viu minhas unhas, que arraso. E também as nossas taças e canecas personalizadas dos Negócios em Foco para você. E hoje ficamos por aqui. Um grande beijo e até mais.